Você já pensou em receber aluguel todo mês sem ter que comprar, reformar ou lidar com inquilinos? Foi exatamente isso que a Carla descobriu quando investiu em fundos imobiliários. Hoje, vou te mostrar como essa estratégia pode transformar 30% da sua carteira em uma máquina de renda passiva. O que são fundos imobiliários e como funcionam? Fundos imobiliários, ou FIIs, são como condomínios de investimento. Em vez de você comprar um imóvel inteiro, você adquire pequenas partes dele, chamadas cotas, por meio da Bolsa de Valores. Cada cota representa sua participação no fundo, e você recebe, proporcionalmente, uma parte do lucro que ele gera, geralmente na forma de aluguéis distribuídos mensalmente. Esses fundos podem investir em imóveis físicos, como shoppings, galpões logísticos, hospitais e escritórios, ou em títulos do setor imobiliário, como CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. A grande vantagem é que você diversifica seu patrimônio imobiliário sem precisar investir grandes quantias e sem se preocupar com gestão, manutenção ou cobrança de aluguel. A Carla, por exemplo, sempre sonhou em viver de renda, mas não tinha o capital para comprar imóveis físicos. Ao investir em FIIs, ela começou com apenas R$ 1.000 comprando cotas de fundos que pagavam dividendos mensais. Em poucos meses, já estava recebendo seus primeiros depósitos automáticos na conta e, com o tempo, foi aumentando sua posição. O mais interessante é que, com 30% da carteira em FIIs, ela passou a ter uma renda extra estável, mesmo sem aumentar sua jornada de trabalho. FIIs também contam com a vantagem da isenção de imposto de renda sobre os dividendos para pessoas físicas, desde que cumpram alguns requisitos legais, o que os torna ainda mais atraentes para quem busca fluxo de caixa mensal. Prompt de IA. Pesquisa de FIIs de alta qualidade. Liste 10 fundos imobiliários listados na B3 que tenham histórico de pagamento mensal nos últimos 24 meses. Dividend Yield acima de 8% ao ano, vacância abaixo de 10%. Explique o setor de atuação e perspectivas de cada um. Por que 30% da carteira em FIIs? Na estratégia ARI, cada porcentagem da carteira é pensada como uma engrenagem que move o todo. Os 30% destinados aos fundos imobiliários não estão ali por acaso. Eles são um motor que gera renda mensal previsível, capaz de complementar o rendimento da renda fixa e dar mais estabilidade ao portfólio. Imagine o caso do Paulo. Ele já tinha uma boa base de renda fixa, que lhe garantia segurança. Porém, percebia que o dinheiro parado rendia bem, mas não gerava entradas frequentes no caixa. Ao realocar 30% de sua carteira para FIIs, Paulo começou a receber depósitos mensais, que cobriam desde contas fixas até pequenos luxos, como um jantar especial. Essa previsibilidade é fundamental, pois reduz a necessidade de vender ativos em momentos ruins do mercado. A diversificação setorial também é um dos pilares desse percentual. Dentro desses 30%, você pode dividir em segmentos como lajes corporativas, logística, shoppings, hospitais e fundos de papel. Cada um reage de forma diferente à economia, o que significa que, mesmo se um setor estiver em baixa, os outros podem segurar o fluxo de dividendos. Outro motivo para limitar a 30% é a gestão de risco. Apesar de serem menos voláteis que ações, FIIs ainda estão sujeitos a oscilações de mercado e mudanças na taxa de juros. Com esse limite, você aproveita o potencial de renda e valorização, mas mantém a robustez da carteira. Prompt de IA, montagem de carteira de FIIs diversificada. Crie uma carteira modelo de FIIs para 30% do capital total com, pelo menos 4 setores diferentes. Dividend Yield acima de 8% ao ano. Baixa vacância e histórico consistente de distribuição. Inclua códigos dos fundos, peso recomendado e motivo da escolha. Ei, presta atenção! Chegou até aqui? Então você tá levando isso a sério. Mas
Algumas das dicas e links que eu deixei na transcrição podem sair do ar em breve. Então já se inscreve, comenta o que achou e o que a gente pode melhorar, e corre para garantir os materiais digitais antes que sumam. Essa chance não fica disponível para sempre. Tipos de FIs e como cada um se comporta. Os fundos imobiliários podem ser divididos em alguns grandes grupos, e conhecer cada um é como entender os papéis de um time de futebol. Todos têm funções diferentes, mas trabalham juntos pelo mesmo objetivo: fazer seu patrimônio crescer e gerar renda. O Lucas aprendeu isso na prática. Quando começou, comprou apenas cotas de um fundo de shoppings, acreditando que seria o suficiente. No início, os dividendos vinham em boa frequência, mas quando uma crise reduziu o movimento dos shoppings, os rendimentos caíram. Foi aí que ele percebeu a importância de ter diferentes tipos de FIs na carteira. Os principais tipos são FIs de tijolo. Investem diretamente em imóveis físicos, como galpões, escritórios e shoppings. A renda vem principalmente do aluguel desses imóveis. FIs de papel. Compram títulos de crédito imobiliário, como CRIs e LCIs. Costumam ter rendimentos mais estáveis, atrelados à inflação ou juros. FIs híbridos. Misturam imóveis físicos e títulos, dando equilíbrio entre estabilidade e potencial de valorização. FIs de desenvolvimento. Investem em obras e projetos em construção. Podem ter maior potencial de ganho, mas também mais risco. Ao combinar esses tipos, você reduz o impacto das oscilações econômicas e garante que sua máquina de renda continue funcionando em diferentes cenários. É como se Lucas tivesse passado de um time com apenas um atacante para um elenco completo, com defesa, meio-campo e ataque. Prompt de IA. Análise comparativa de tipos de FIs. Liste 5 FIs de tijolo, 5 de papel e 3 híbridos com rentabilidade média dos últimos 24 meses, vacância atual, vantagens e riscos de cada um. Sugira a proporção ideal de cada tipo para uma carteira conservadora. Como avaliar um FII antes de investir? Entrar no mundo dos fundos imobiliários sem saber o que observar é como comprar um carro usado sem olhar o motor. Pode parecer ótimo por fora, mas dar dor de cabeça depois. Avaliar um FII antes de investir é o que separa o investidor preparado do que aposta na sorte. A história da Marina é um bom exemplo. Ela ouviu falar de um fundo queridinho do mercado, comprou várias cotas sem pesquisar e nos meses seguintes viu os dividendos caírem e o preço desvalorizar. Ao investigar, descobriu que o fundo tinha alta vacância e imóveis em regiões pouco atrativas. Aprendeu da forma mais difícil que é essencial fazer uma análise prévia. Aqui estão alguns pontos-chave para avaliar. 1. Vacância. Taxa de imóveis vazios no fundo. Quanto menor, melhor. 2. Localização e qualidade dos imóveis. Áreas valorizadas atraem bons inquilinos. 3. Histórico de dividendos. Estabilidade e crescimento ao longo do tempo. 4. Gestão. Fundos bem administrados resolvem problemas rapidamente e buscam valorização. 5. Endividamento. Dívidas elevadas podem comprometer o rendimento. Quando Marina passou a aplicar essa análise, montou uma carteira mais sólida, com fundos que pagavam dividendos consistentes e imóveis em regiões estratégicas. Resultado? Mais tranquilidade e menos surpresas desagradáveis. Prompt de IA, checklist para avaliar FIIs. Crie um checklist detalhado para avaliar FIIs, incluindo vacância atual e média histórica, localização dos imóveis, crescimento ou estabilidade dos dividendos nos últimos 3 anos, perfil da gestão, experiência e histórico, nível de endividamento. Adicione sistema de pontuação para facilitar a comparação. Você já ouviu aquela frase, o barato sai caro. No mundo dos fundos imobiliários, ela é mais real do que parece. Muitos investidores iniciantes se empolgam com rendimentos altos no curto prazo e acabam entrando em verdadeiras armadilhas que podem corroer o patrimônio e frustrar a renda passiva. Erros comuns ao investir em FIIs e como evitar. A euforia de começar a receber dividendos mensais pode fazer o investidor ignorar sinais de alerta. Foi o que aconteceu com Renato.
Ele se encantou por um FII que pagava dividendos altíssimos, mas não percebeu que aquilo vinha da venda de patrimônio e não de renda recorrente. Poucos meses depois, os pagamentos caíram, o preço da cota despencou e a frustração bateu forte. Os erros mais comuns incluem olhar só o dividend yield, rendimento alto demais pode esconder riscos, não diversificar entre tipos de FIIs, apostar tudo em um segmento aumenta a vulnerabilidade, ignorar relatórios gerenciais. Eles trazem informações cruciais sobre vacância, contratos e estratégias. Entrar sem entender o momento do mercado. Crises setoriais podem impactar rendimentos. Comprar na euforia. Preço alto sem fundamentos sólidos é receita para prejuízo. Para evitar essas armadilhas, é preciso adotar uma análise criteriosa, usar checklists e manter a disciplina. Lembre-se, no jogo da renda passiva, paciência e informação valem mais do que pressa e intuição. Prompt de IA, radar de riscos em FIIs. Liste 10 FIIs com dividend yield acima da média. Identifique se o rendimento vem de receitas recorrentes ou vendas de ativos. Vacância atual e tendência. Qual segmento imobiliário atende? Riscos de mercado nos próximos 12 meses. Classifique de baixo a alto risco. Agora você sabe que investir em fundos imobiliários vai muito além de buscar o maior rendimento. É sobre escolher com inteligência, proteger seu patrimônio e garantir que a renda passiva seja consistente. Evitar esses erros é o que vai separar você da maioria dos investidores que desistem cedo. No próximo vídeo, vamos aprofundar nas estratégias para escolher os melhores prazos e vencimentos na renda fixa, aprender a balancear o portfólio com os FIIs e explorar táticas práticas para aumentar a segurança e a rentabilidade da sua carteira conservadora. Essa próxima etapa é onde você vai transformar conhecimento em estratégia de verdade. Oi. Você está comigo, Nando Riqueza. Você aprende do zero a controlar seu dinheiro, montar sua reserva, investir com inteligência e até usar inteligência artificial para fazer seu bolso sorrir. Tudo no passo a passo, com linguagem simples e prática. Mas aqui nada é dica de investimento. Aqui a riqueza é lógica, e a lógica começa com você.